Tudo bem, pessoal? Oi, Zeca, tudo bem? E aí, professor, tudo bem? Fala, meu querido amigo. E aí, como é que você está? Estamos aqui nessa cidade maravilhosa, que é Vitória. Eu tô aqui também num lugar diferente, que eu vim para Oriximiná, que é no estado do Pará, né? Ah, Tô na ambiente amazônico aqui. Tudo bem, Marcelo? Aí eu tô aqui no ambiente amazônico, vou fazer a live com o senhor e daqui a pouco já vou começar a não sei. volta daqui, tô com meu filho aqui, e aí amanhã a gente tá aí. Tudo bem, Catarina? Eu pedi para acessar aqui, ô André. Não, você tá ao vivo, pô. Tá aparecendo aqui para mim ainda, peraí. Bom, De qualquer jeito, assim, você tá ao vivo. Você tá na minha tela e você tá ao vivo. beleza, então. E como é que você tá? Eu tô bem, e você, professor? Tá me ouvindo bem aí? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Show de bola. Show de bola. Oi, Estou bem. Catarina. A doutora Catarina Fora, se quiser. Excelente médica de dor, neurocirurgiã. Aham. Fantástico. Ô, professor, me fala uma coisa. Se apresenta aí pro pessoal te conhecer, pô. Bom, eu sou o professor Nacal, tenho formação base em administração, sou acriano, né? E hoje eu estou, inclusive, é muito prazeroso hoje, especial, falar de ciência, falar de formação continuada com você. E por aqui que pareça, hoje é meu aniversário. Então eu ganhei o presente. Muito legal, parabéns. Obrigado por vir esse momento. Quando agendaram, eu falei, não tem como desmarcar, nós vamos fazer aqui, porque legal. o André é especial e um cara incrível. Bom, sou acriano, sou administrador de formação base, tenho alguns lados certos, mas especialmente a formação continuada em nível de estricto senso. Tenho mestrado na grande área do conhecimento, mestrado e doutorado em ciência da saúde na saúde e atenção primária à saúde. E, para mais recentemente, eu logrei êxito num processo seletivo na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo, Sim. no programa de pós-graduação em saúde coletiva, na linha de pesquisa epidemiologia, né? Então, eu estou aqui como pós-doutorando em epidemiologia na UFES, com o nosso espetacular intelectual, amigo, né? Sim. Que é o doutor Carlos de Abreu. Então, me fez o convite e mas tá aí. Estamos movidos a desafios, né? E para nós, das exatas, Doutor Rafael, meu amigo. Estudar muito, né? Porque você sair das exatas, vir para a área da saúde, grande área do conhecimento. Mas eu não posso deixar de lado o convite de uma pessoa incrível como é ele, você o conhece bem, né? Muito mais que a mim. Sabe o notório know-how que ele tem em formar pessoas. Estava vendo uma estatística, talvez seja o único pesquisador no Brasil que mais pessoas em nível de estricto sensu. Mestre, doutores e pós-doutores. Então, uma ideia realmente o professor ele tem uma produção científica que é algo impressionante, né? Isso daí, assim, ele tem que dar uma palmatória. E o que acontece, professor Nacal, é que é o seguinte, que a gente, às vezes, que é da área da saúde... Ixi, o professor caiu. Pessoal, o professor caiu, eu vou chamar ele de novo aí. Não fugiu não, tá? Eu vi todo mundo aí, eu vi o Rafa, meu amigo. Fantástico, um cara fenomenal. Rafael Basto, também, se o pessoal quiser seguir ele, pode seguir ele. Tem uma empresa de... Além de ser médico, ele tem uma empresa da parte de... Só um minuto, professor Nacal. Ele tem da parte de educação financeira, um cara gente finíssimo. Aí, professor, a gente estava falando da parte do professor, né? Que assim, o que eu acho mais legal no trabalho do professor é que para a gente que é da área da saúde, às vezes a educação médica continuada é algo difícil de você fazer, porque é algo assim extremamente custoso, o custo é elevadíssimo, a dedicação é grande,
é algo que você deveria se dedicar única e exclusivamente para fazer ciência, e na área da saúde você não consegue isso. Então, a gente não tem, por exemplo, assim, eu como cirurgião de coluna, eu não tenho como me dedicar full time ao meu doutorado, por exemplo. Então, assim, às vezes a coisa numa questão de tempo fica muito difícil. E o professor, ele tem uma estrutura lá, né, junto com a Faculdade de Administração da ABC, da USP, agora ele está no Nordeste, ele tem uma estrutura, que inclusive o senhor faz parte, né, que permite com que a gente consiga aí fazer educação médica continuada de uma maneira em que a coisa fique factível, né? Você tem essa possibilidade de fazer dentro de uma realidade que às vezes as pessoas não entendem, que é a realidade médica, né? E eu vejo no professor Luiz que, independentemente do profissional, ele oportuniza, ele abre janelas, como ele costuma falar, né? O cavalo traiado vai passar. A pergunta é: quem estará preparado para montá-lo e seguir a sua jornada e fechar o seu ciclo com indicadores robustos, né? Essa fala dele é incrível, porque eu lembro que tantos outros tiveram a mesma janela que a mim e muitos ficaram, não conseguiram, justamente por conta desse, vamos, just in time, né? Trabalhar com tempo e não são todos, doutor André, que entendem o processo da formação continuada com dedicação, independentemente se você tem trilhões de atribuições, né? Você é um exemplo disso. Posso citar aqui os que eu mais convivi, né? É o doutor, inclusive o Rodrigo Trivelato, que também da apertada, esteve no mesmo time, né? E com o Limerick na Irlanda lá. Sai de Goiânia, vem para São Paulo, faz a aula, volta no sábado, é aquela loucura. E vocês lograram com êxito, né? Eu acompanhei o processo de vocês, né? E vocês, assim, ficaram como referência no Brasil, né? Não, não, assim, ó, lá em... Vem aqui, filho, manda um beijo aqui. Manda um beijo aqui, ó. Vem aqui, cara, você tem vergonha, dá um beijo, manda um beijo aqui. Fala, campeão! Não, a jornada foi fantástica, mas isso daí também é uma coisa que a gente vê bastante. A pessoa começa e às vezes a pessoa não consegue terminar essa jornada, porque realmente assim, ela é exaustiva, ela é desgastante. E a gente vê que, por exemplo, assim, diferente das experiências que eu tive nos Estados Unidos, por exemplo. Então, nos Estados Unidos, você tem aquele médico e ele é pesquisador, mas ele recebe um salário para fazer pesquisa. Ele fica 3, 4, 5, 6 meses se dedicando única e exclusivamente à pesquisa. Ele é remunerado por isso. Então, você tem um médico que é médico clínico, você tem um médico que é cirurgião, você tem outras categorias de médicos no país, da saúde básica até assistência terciária, e você tem aquele time ou aquele departamento voltado para fazer pesquisa científica e elaboração científica. E no Brasil, você também não tem essa janela financeira, né, professor Nacal? Então, assim, às vezes eu acho que aí é uma grande degola também, a falta de incentivo que o país dá ao estudo científico de qualidade, né? Na Pia. Isso está faltando, né, André? Você acompanhou, nem todo mundo tem as condições. Às vezes você tem até a condição intelectual, a condição estrutural, né, institucional, para chegar numa formação continuada dessa e lograr isso. Por exemplo, hoje o nosso maior problema como cientistas pesquisadores no Brasil são as taxas de publicações, né? Que são absurdas, né? De $1.000, $1.500. Ontem mesmo fui convidado pelo grupo MDPI do Journal sobre Covid, porque eu estou trabalhando Covid no Espírito Santo, né? Vou trabalhar agora as mutações do SARS-CoV-2 prospectiva, né? Como que vai ficar a questão da pandemia da Covid nos próximos 10 anos. E aí, fui convidado pelo grupo MDPI para abrir uma janela para submeter produtos. Por mais que, pela questão dos nossos indicadores, as nossas publicações, a nossa network científica, eles deram voucher de desconto. Mas são mil francos suíços. Não, esse é um absurdo. É um absurdo. A taxa de publicação é muito cara. Assim, se você quiser uma reunião de a taxa de publicação... E o mais engraçado é que eles colocam como uma doação, né?
Ó, Aí se fala, você quiser doar para a revista, 1.500 francos suíços, aí você pode publicar o seu trabalho. mais uma das coisas que eu sempre falo e reconheço publicamente, inclusive aqui com você agora, que é referência na área da medicina de ortopedia, por exemplo, é que o professor Luiz, além dele nos formar bem, ele mostra os caminhos, né? Por exemplo, Boa aqui noite. aqui no Espírito Santo, em Vitória, tem uma fundação de amparo à pesquisa chamada FAPES. E hoje, quem residir no Espírito Santo, fizer formação continuada em qualquer instituição do Estado, a fundação ela paga o que você publicar, 2 janelas por ano. E agora, recentemente, eu submeti um manuscrito lá, $1.500, que ela vai pagar. Basta você ter a produção intelectual pronta, submetida, com carta de aceite, comprova os documentos obrigatórios, naturalmente, está vinculado a uma instituição do Estado, e elas pagam para você. Então, assim, agora, abre critérios, você tem que ter o título, não importa se você é médico, ortopedista, pediatra, ginecologista, administrador, por exemplo, você tem que ter a titulação e você tem que estar vinculado a um programa de pós-graduação, independentemente da sua formação base, né? Então, tem alguns critérios, mas existem as janelas. Imagine só, hoje, por exemplo, eu estou vinculado a um programa de pós-graduação em saúde coletiva, que vou trabalhar com a pandemia da Covid-19 e o meu projeto é de 2 anos. Eu tenho, por ano, 2 publicações pagas pela a fundação, porque eu estou fixando residência em Vitória. Serão 4 publicações em 2 anos. Então, assim, uma já servia para finalizar o pós-doc, né? E outras atividades. Tudo bem, Rodrigo? Então, assim. Não, mas não, isso daí é uma taxa de produção absurda e as pessoas não têm, às vezes, a maioria do pessoal, o pessoal que acompanha aqui a gente e que é paciente, etc, etc e tal, às vezes não tem noção da dificuldade que é você conseguir uma qualidade de publicação no estudo deste, né? Claro que a gente não tem nem tempo de entrar aqui numa discussão, o que é prospectivo, retrospectivo, e quais são as dificuldades de você produzir artigos específicos na área da saúde, mas é um trabalho assim, gigantesco, né? E quando você pensa num trabalho prospectivo e numa especialidade cirúrgica, às vezes são anos de acompanhamento dessa doença ou desse paciente, né? Assim, é uma coisa assim, é um trabalho assim hercúleo, para se dizer no mínimo, né? Não é fácil. E a minha vantagem é que eu vou trabalhar com os... É claro, nós podemos, para o teu público, para o nosso público, para disseminar informação, marcar uma outra live, por exemplo, para falar de produção, de publicação, essas coisas todas, né? Mas, por exemplo, como eu trabalho com os Big Data, que são os bancos de dados secundários, que estão nas nuvens aí em cima, com diversas informações que precisam ser analisadas, tabuladas, Sim. e produzida intelectualmente como manuscrito, não importa se é uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, um TCC de graduação ou até mesmo um relatório de pós-doc. Fica fácil para fazer estudos prospectivos, porque eu preciso de quem? De um celular, por exemplo, conectado à rede. Eu consigo acessar a plataforma, baixar um banco, fazer as minhas análises e escrever. Então, o que é que nós precisamos da minha área, por exemplo, para fazer pesquisa? De um laptop que esteja conectado à rede. E você já é diferente, né? Você tem a questão do paciente, você tem a estrutura, você tem que ter comitê de ética em pesquisa, que não é fácil. Então, assim, uma série de coisas que tem que ser consideradas, né, André? Então... Não, e o senhor tocou num tema que é muito interessante e realmente, assim, realmente eu tô vivendo essa dificuldade técnica agora na prática, até um problema recente que a gente vive, que é a questão do comitê de ética, né? Isso daí realmente é um problema. E eu estou escrevendo, a doutora Catarina, nós estamos escrevendo um manuscrito agora sobre neuromodulação e dor crônica complexa, tal. Assim, um manuscrito bonito, e o manuscrito é de validação de uma tecnologia que já é existente no mercado, já tem anos de utilização, anos não, mas assim, longo período, a técnica em si tem mais de 10 anos, mas assim, esse aparelho especificamente tem anos de evolução, etc, etc e tal. Então, o nosso trabalho é só
documentar se o grau de melhora desses pacientes no Brasil bate com a literatura do grau de melhora mundial, porque a gente sabe que ele tem uma melhora e que ele é efetivo, que é uma técnica que já é utilizada há muito tempo. Aham. E você não vê o comitê de ética criar dificuldades em problemas éticos, porque não é o caso assim, olha, você está criando uma técnica assim. Não, assim, a técnica já existe, já é utilizada, já é realizada, mas a gente não tem um database do Brasil. Eu uso a literatura mundial, eu não tenho a literatura nossa. Então a gente se juntou com a doutora Catarina e falou assim, não, vamos criar um banco de dados e uma literatura da América do Sul, porque a gente sabe que funciona, o mundo inteiro diz que funciona, mas vamos ver como que isso funciona na população da América do Sul. E a gente vê que o comitê de ética, ele quer criar dificuldades, ele não quer resolver o problema. Assim, então, assim, isso daí é uma coisa que a gente às vezes encontra muita dificuldade na liberação do comitê de ética, e não é uma crítica assim, o cara é bom, e não, assim, claro que existe problema, não estamos discutindo se você pode usar célula-tronco de embrião, tá certo? Assim, não é esse, assim, mas assim, às vezes até para você pegar um banco de dados e fazer uma análise, eles ficam criando problemas e não apontam as soluções, entendeu? Então é complicado você lidar com pessoas, né, professor? Eu recentemente ajudei, não sei se você conhece, acho que é a maior referência hoje em pediatria, neurociência, pediatria e canabidiol, que é o Dr. Rubens Weinstein, do Centro Universitário Fernando ABC da nossa escola, né? Tem uma doutoranda que é uma médica pediatra que estava com problema, mais de sei lá quanto tempo no comitê de ética, e aí me procuraram para resolver, nós conseguimos resolver. Mas se você visse, André, o que estava devolvendo, tipo, para mudar o verbo do objetivo. Isso não é... Amigo, respeita a resolução 466 e suas prerrogativas, tem o termo de consentimento, tem estrutura financeira, tem estrutura física, tem equipe, está submetido, sabe? E a ideia era um estudo caso-controle numa clínica que faz tratamento de autismo com cannabis. Um estudo top, cara, que era só simplesmente validar se as informações estão... Atrasado 8 meses, ela perde o doutorado, perde os pacientes. Não, sim, e o que a gente vê também é que é o seguinte, assim, que o comitê de ética tem toda essa preocupação, etc, tal, tudo bem, Nicole, minha vizinha, tem toda essa, minha amiga também, tem toda essa preocupação, e depois você não vê eles fazerem o acompanhamento, né? Parece que o interesse cessa ali. Então assim, aí, sabe, o verbo não é esse, você não consegue, amigo, nós estamos, você não diz para o pesquisador, para o cientista, qual é a hipótese dele. Ele vai legal afirmar ao final do seu projeto. Você tem que validar se está respeitando o que está preconizado para pesquisa com seres humanos. Tem resolução, né? Então, uma das minhas vantagens das minhas pesquisas, por exemplo, é que como eu trabalho com Big Data, dispensa comitê de ética. Eu não vou, por exemplo, eu trabalhei câncer do colo do útero na Amazônia e publiquei na Medicine. E numa das devolutivas do bate-volta, que você bem conhece, dos revisores por pares, teve um revisor que não aceitava ou não entendia que o meu projeto, eu não identificava, não trabalhava com o paciente, sim com as informações deles contidas no banco de dados. E aí, o meu manuscrito estava aceito para publicar na Medicine, uma revista nacional top 1. Aí eu falei com o doutor Abreu, o nosso grande mentor, ele falou assim, olha, eu lembro como se fosse agora, não discuta com o revisor de periódico, ainda mais com a carta de aceito. O que é que ele quer? Ele quer que seja aprovado no comitê de ética, meu banco de dados é secundário. Ele falou assim, não tem problema, submeta. Aí, em algumas instituições, tem uma resolução que todo aquele que for trabalhar com banco de dados secundários, a aprovação é automática no CEP-CONEP. E os pesquisadores não entendem, não sabem que isso existe. Em um mês, eu submeti, peguei a aprovação do CEP-CONEP, devolvi para a revista e foi aceito, André. Então, assim, é saber o que você está fazendo. E como diz, vou parafrasear aqui o professor Abreu, né? Conhecimento é poder, poder de tomar decisões. E na pesquisa você não pode falhar. Então, assim, imagine um manuscrito depois de 8 meses ser rejeitado porque o pesquisador não tem comitê de ética. Mas até que ponto estes revisores por pares internacionais
não entendem a resolução brasileira que não é necessário submeter. Sim. É um problema, né? E você perde, por exemplo, eu quase perdi a publicação por conta de um revisor que não entendeu o processo e para resolver a solução foi necessário eu submeter imagine, primeira vez em 25 anos que eu submeto um projeto de Big Data no CEP-CONEP, para você ter uma ideia. Mas foi aprovado, né? E eu justifiquei, por se tratar de Big Data, banco de dados secundário, de domínio público, de acesso em 24 horas, eu submeti. E solicitei um ADOC, a visão por pares, a ADOC do CEP-CONEP. E aí eles, né, atenderam a nossa solicitação, assim, mas é complicado, né? Mas são esses gargalos científicos que nós temos que difundir, temos que mostrar que é possível e que tem outros caminhos. E que não é fácil fazer ciência no Brasil, não é. Não, assim, não é fácil. E a Ingrid, a minha paciente, ela sempre faz uns comentários ótimos, né? Ela colocou, ela é uma mulher muito inteligente. Ela colocou assim, celeridade envolve pessoas. É exatamente isso. Mas, assim, às vezes é difícil, porque ainda mais quando a gente trabalha dentro de uma área de pesquisa científica, que também deixar o senhor explanar também a respeito disso um pouquinho, porque eu também acho que é um grande problema dessa área, que são os egos, né? Então, assim, e daí é uma questão muito de... Pô, eu já tive um manuscrito meu, mas eu publiquei. Isso eu publiquei mesmo assim, mas eu queria publicar ele numa revista nacional de renome da sociedade, e a sociedade queria negar porque queria que eu fizesse uma citação ao fulano de tal de uma grande escola que teria que ter uma participação nisso. Eu falei, não. Tipo, eu desenvolvi a técnica, eu padronizei, eu levantei a literatura inteira, eu acompanho 700 pacientes há 10 anos. Perdi 6 no follow-up. Eu não vou citar ninguém que eu não queira citar. Assim, não adianta. Assim, eu vou fazer o que eu acho certo. Aí eu acabei publicando uma revista internacional. Claro, a revista era de maior impacto, a publicação foi uma publicação mais interessante, mas não vai ser lida pelos meus pares no Brasil como seria lida se eu tivesse colocado na Revista Brasileira da Sociedade, que todos recebem gratuito em casa. Então, tipo, a única coisa que o ego conseguiu foi tirar a possibilidade dos meus pares, ou alguns deles, terem acesso àquele conhecimento científico, entendeu? Porque não vai te proibir, literalmente. Você vai dar um jeito de suplantar as dificuldades, né? Então, é difícil lidar com o ego de pessoas, né, professor? E nós temos acompanhado aí, eu tenho mais ou menos agora, vou fazer 27 anos de mundo acadêmico. USP, FMABC, UFAC, UNB, UNI em Rondônia, o FMG, André, é incrível, todo canto tem, todos os lugares tem. E nós temos que, né, com essa nossa resiliência que o doutor Abreu sempre nos ensinou. O professor Luiz não tem uma coisa que ele não tem, é isso, né? E que o outro precisa saber da informação que nós sabemos, porque ela é pública, né? Você é um cientista, as pessoas estão lendo você 24 horas em todos os lugares. E como não ajudar uma pessoa que precisa, que não sabe da informação, né? Então, além de sermos o que somos, pesquisadores, cientistas e formadores de opinião, é também ajudar o próximo. Nessa pegada científica que esse legado dele será representado por você, por mim, pelo Rodrigo, pela Blanquinha, pelo Matheus, né? A Blanca é maravilhosa, né? Nesse sentido, é uma mulher espetacular que ela ajuda, né? E tem um conhecimento incrível. Então, é difícil, meu amigo, não é fácil. Entretanto, todavia, nós temos que fazer, né? Quebrar paradigma, mostrar que é possível e como eu disse... A Blanca revisou uns 4 ou 5 periódicos meus, a Blanca revisou. E assim, assim, todos os que ela revisou, ela, nossa, pôs um monte de crítica e de defeitos. Mas, assim, eram críticas e defeitos assim, totalmente pertinentes e reais. Assim, é isso que vai do contrário do comitê de ética. Não era algo que, quando eu lesse, eu ficava ofendido. Eu falava assim, nossa, Blanca, é verdade, vamos corrigir isso daqui. Nossa, Blanca, pô, como que eu não vi isso? Nossa, Blanca, assim, não é aquela crítica ou aquela correção que tem por objetivo atrapalhar a produção. É aquela crítica que tem por objetivo permitir com que você faça um trabalho melhor. Pô. Totalmente
produtiva, né? A Blanca, ela consegue ter uns insights na leitura de uma redação que às vezes... tudo bem que nós não temos nós temos a mania de não fazer o estágio de gaveta das nossas produções intelectuais, né? E também tampouco questão do ego, que nem você falou. É de encaminhar o meu material a você para que você faça a leitura crítica construtiva sobre um outro olhar. É isso que é legal. E a Blanca, ela, lógico, tem uma experiência incrível, né? Ela consegue ver ali um detalhe. Ela fez em todos os meus produtos intelectuais. A Blanca, ela faz as revisões, uns ela entra como coautora, ela participa do processo inteiro, porque na ciência não se faz ciência sozinho, né? Sim. Um beijo para a Blanquinha onde ela estiver. Ô, professor, me fala uma coisa que eu estava pegando por cima, mas o senhor está criando um curso, um livro? O que é o trabalho que o senhor está fazendo? Bom, André, eu estou fazendo uma mentoria científica e trabalhando produção intelectual, da concepção à publicação. Do insight teu, nós transformamos ele num projeto, transformamos ele numa tese, numa dissertação ou num TCC de graduação e transformamos o produto disso em manuscrito e publicamos, né? Criei a Nacal Business, as mentorias científicas, nós estamos trabalhando isso algum produto paralelo, uma forma de mostrar para as pessoas que isso é possível. E aí, dentre esses diversos produtos intelectuais que nós construímos, nós fomos convidados o ano passado para publicarmos capítulos de livro em livros voltados para a ciência da saúde, numa editora de São Paulo. Uma editora muito interessante. E aí eu comecei com os capítulos de livros com os meus alunos da medicina, meus alunos da fisioterapia, da nutrição, saúde coletiva na Federal do Acre, quando lá estive como docente. Nós publicamos mais de 20 capítulos interessantes com temática voltada para a saúde pública, né? E esses meus estudantes fechavam a medicina, por exemplo, com produto publicado. Olha que interessante, né? Aluno de quinto período de medicina fechando o TCC com um produto publicado e apresentando publicado. Isso foi bem interessante. Aí eu vi essa janela e parti, então, montamos um laboratório de esquerda científica e nós construímos o primeiro livro multidisciplinar de estudos e escrita científica na Amazônia Ocidental, né? Pegamos aí os estudantes que estavam produzindo produtos intelectuais não tão robustos, né, para fazer o teste piloto. Entrou aqui, ó, o pessoal, o dono aqui, que é meu amigo do Mapoero, que é onde eu tô. Ele entrou aqui, eu tô aqui ainda. Tô indo embora daqui a pouco. Eu tô na Amazônia Ocidental, tô na divisa do Pará com a Amazônia. Isso. É que sou do Acre, né? Então Acre é Amazônia também. Aí nós Amazônia também. Amazônia é Amazônia também. Aí, deu 19 capítulos. Publicamos o primeiro livro do nosso laboratório. Agora vamos abrir para um novo volume para os nossos pares. Você, Blanca, quem tiver produtos preparando ali, finalizando, nós vamos abrir uma nova janela fechada para trazer produtos mais robustos e submeter um novo capítulo e aí ficar na história dos cientistas que publicam na Amazônia, especialmente no Acre, na extensão do laboratório, que é o nosso time, que é o meu time, que é seu time, que é o time do professor. Não, eu vou, e depois do pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou pedir para as meninas do meu marketing, elas não vou colocar hoje, mas hoje elas soltam com texto padrão, a gente grava e coloca com texto padrão, mas amanhã eu vou... A gente põe e eu coloco que... Então, aí quem quiser entrar em contato e ver essa parte de ter uma orientação científica, assim, pelo menos para saber assim como é que faz, qual é o grau de dificuldade, o que a gente pode trazer de informações, como que a gente pode ajudar. E assim, não só na parte acadêmica, porque às vezes, por exemplo, assim, aquela visão que o senhor pegou da saúde é fantástica do que o professor fala, mas na minha parte especificamente da coluna, o que acontece muitas vezes é que os livros já não trazem mais respostas para as minhas dúvidas. André, assim, eu vou lá, eu leio eu tenho casos de dúvidas que eu tenho, porque eu sou o subespecialista. Então, você tem o médico, aí ele é ortopedista, ele faz especialidade em coluna, eu sou subespecialista. Então, como eu sou subespecialista, às vezes a literatura, tanto em livro quanto a literatura
de artigo científico ou de produção, por mais recente que seja, ela não atende às minhas dúvidas. Eu não tenho onde tirar aquele conhecimento. Então, é isso que... Tudo bem, Márcio? Isso que as pessoas não sabem. Isso que as pessoas não sabem. Às vezes, a gente tem dúvidas que não tem onde eu responder. Aí eu não tenho como responder, e só para aguçar a curiosidade do pessoal, eu tenho uma dúvida em relação a uma parte da minha área médica, e eu não tenho onde responder. Eu não acho literatura, eu pesquiso, eu não tenho essa informação. Eu tenho que chegar e falar assim, não, então eu vou ter uma pergunta que não foi respondida. Como eu faço X? Ou como eu consigo isso? Ou como que Y se comporta? A partir desse momento que eu fiz uma pergunta, e que eu tenho uma pergunta que é uma dúvida que eu não tenho resposta, a partir daí a gente vai elaborar um método científico, e é nisso que o professor vai ajudar, por isso que eu fiz questão de trazer ele aqui, Exatamente. de como responder essa pergunta. Então, às vezes, a gente está falando aqui especificamente da pesquisa voltada para a área da saúde, mas talvez tenham muitas outras pessoas aqui de outras áreas que teriam muito para aprender com o professor e com essa metodologia científica em se responder questões e em se responder perguntas em que você não tem resposta. E, às vezes, você pode utilizar essa metodologia científica até para resolver problemas ou questões da sua empresa, do seu negócio, no dia a dia, e você não tenha nem interesse de publicar, mas se você souber o caminho científico, falar assim, não, calma, eu tenho uma hipótese, eu vou montar um material e um método, eu vou fazer uma metodologia, eu vou analisar esses dados que eu colhi, eu vou ler o que tem a respeito e vou fazer uma discussão a respeito disso. E aí eu vou chegar numa conclusão matemática ou não. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes é que a maneira como a gente elabora os artigos científicos na área da saúde é uma metodologia de raciocínio que te dá ferramentas para que você resolva vários outros problemas que, às vezes, não são um artigo ou um manuscrito à vida acadêmica em si, né, professor? Eu recebo muito mensagem no Instagram lá, assim, a pessoa está há 2, 3 anos querendo iniciar um mestrado e não consegue escrever, não sabe um site de pesquisa, né? Então, assim, tem uma mentoria minha que, por exemplo, processo seletivo para estricto senso ou residência médica, não importa, né? Tinha um aluno nível, um colega que me procurou no Instagram lá para ajudar ele. Ele tem formação em Direito na USP, fez um mestrado em Bioética e estava travado, né? E aí nós preparamos como que traz um advogado para a ciência da saúde. Aí nós criamos uma linha de pesquisa chamada Direito à Saúde. Ele é espetacular. Então, ele está se especializando no direito à saúde, sobretudo durante a pandemia, no contexto da judicialização da saúde. Então, assim, abre esse insight nem passou pela cabeça dele. Então, tem um artigo publicado sobre o custo da judicialização da saúde no Acre, no Norte, no Acre, em Rondônia, que é o mesmo Norte. Então, assim, agora em São Paulo, nós vamos trabalhar com ele no pós-doc, inclusive, a judicialização durante a pandemia da Covid-19 em crianças. Quantos dos atendimentos foram precisos ser judicializados? Quanto custa para o SUS isso? Não, professor, isso daí, assim, ó, eu vou até te interromper, porque eu não teria esses dados, mas eu fiquei interessado no tema aqui. A questão da judicialização da saúde é ainda mais para gente que trabalho hoje mais na área particular, um pouco na saúde suplementar, mas mais na área particular. A judicialização da saúde hoje é uma das grandes ferramentas que a gente tem para garantir que uma parcela expressiva da população consiga atingir o que era um direito seu que deveria ter sido dado com maiores facilidades, e as pessoas são obrigadas a judicializar a questão da saúde. Ó, a Larissa está dizendo que ama o tema da questão da judicialização. Eu também, eu acho que até a judicialização do nosso país... A Larissa, é que eu não estou vendo. A Larissa é a Larissa de Janeiro, esposa do Vitor. Larissa Mendes. Isso, lá no Acre. Um beijo, Larissa. E ela é minha pesquisadora no meu laboratório no Acre sobre judicialização, porque ela tem formação em direito. Não, assim, eu vejo hoje, eu vou falar para a senhora a verdade, hoje é uma grande ferramenta que permite com que muitos pacientes meus tenham acesso a um tratamento que eles não conseguem por causa de rol da ANS ou várias outras
implicações que os convênios das operadoras colocam para não garantir Exato. o direito das pessoas de terem um atendimento de excelência. Aí o que acontece? Acontece que eu sempre falo assim, gente, faz o seguinte, assim, uma questão é o SUS, outra questão é a saúde suplementar, são coisas diferentes. Por quê? Porque são modelos diferentes. O SUS é a sociedade que paga pelo aquele tratamento. Então, a gente tem que discutir como sociedade se aquele tratamento ele cabe dentro do nosso orçamento ou não. Isso daí é uma coisa muito interessante. Quando eu trabalhava como médico mesmo na Faculdade de Medicina da ABC, que a gente tinha que decidir o material cirúrgico, coisa assim, muitas vezes a gente optava por técnicas mais baratas, porque com a verba que eu tinha, eu podia operar 10 pacientes ou operar um. Não podia assim, operar um e deixar 9 ficar paraplégico porque eu quis fazer uma inovação. Não dava, não cabia no bolso. Então, isso daí é uma situação. Ou já a operadora de saúde, não, você está pagando para aquela empresa para você ter o melhor. Senão você não pagaria para a empresa, você iria no SUS. Esperaria o SUS. Esperaria o SUS, exatamente. Fala para a sua irmã que não, filho, que eu estou numa live, por favor. Tá? A gente conseguiria... a gente iria no SUS e teria direito a um atendimento diferenciado, a uma técnica que o custo não cabe no padrão do país. Aí eu tenho uma história super interessante a respeito disso. Eu acho que foi na Espanha, mas eu não tenho certeza, mas acho que foi na Espanha, que parece que tinham 3 remédios de pressão que eram distribuídos na rede pública. Mas a população queria Viagra na rede pública. Aí isso daí foi sendo discutido, até que chegou no parlamento. Olha aí o parlamento chegou, fez as contas e falou assim, olha, a gente tem 3 remédios de pressão, a gente pode dar 2 na rede pública e Viagra, ou ter 3 remédios de pressão. A sociedade discutiu e decidiu que queria ter Viagra. Aí foi decidido e foi votado que dentro daquele orçamento você ia ter Viagra na instituição, na rede pública, mas você não iria ter um remédio mais você. Então, eu acho que tem discussões que cabem a nível da sociedade ao custo que a gente deseja investir em cada área. Quanto que a gente quer colocar? Eu acho que isso é uma coisa que falta, e aí um raciocínio científico como cidadão também é válido, entendeu? Quanto a gente quer colocar do nosso imposto em saúde, em educação? Quanto você quer que vá para a segurança? Quanto que você quer que vá para outros benefícios sociais? Chefe Augusto, fantástico, meu amigão. Pô, gente, sigam ele é muito bom. Eu acho que isso é uma discussão da sociedade, mas a gente trabalha dentro de um orçamento fixo. Então, às vezes, isso daí é uma coisa difícil. Entendeu? Assim, às vezes, eu lembro que teve uma época que a gente estava lá na Faculdade de Medicina do ABC que teve tanta judicialização que o hospital falou assim, tá bom, então entra na fila das liminares, porque eu não tenho como pôr mais. Então, assim, a judicialização em excesso, ela também é ruim, é prejudicial, é predatória. Então, é muito complexo. No projeto do Paulo, que é advogado, que vem para cá agora, vai ser meu companheiro de pós-doc, até que ponto a judicialização atrapalha o atendimento? Até que ponto ela é viável ou não? Então, assim, então é o seguinte, eu vou parar os atendimentos só para atender judicializados. Né? Por quê? Porque as pessoas não estão sendo atendidas como deveria, né? Isso é um direito constitucional. Mas isso, doutor André, é uma discussão gigantesca, né? E claro que muitas das pessoas nem sabem, por exemplo, que é possível judicializar para ter um produto, um serviço ou um medicamento. É nesse contexto que é importante trazer essas políticas públicas na pesquisa e mostrar para os seus representantes onde que está o problema. E aí você sabe que quando você faz uma pesquisa dessa magnitude, você tem uma hipótese que é uma verdade transitória, que você nega ou afirma ao final do seu trabalho, você tem objetivos que você vai responder, você tem pergunta de pesquisa, mas por que você está fazendo? E ao final, você tem a discussão no cenário mundial, nacional, regional e local. E esses resultados têm que ser apresentados, por exemplo, para os secretários, para a Secretaria de Saúde, para os políticos, por exemplo, para dizer, olha, o seu problema está aqui, a discussão no mundo está assim, no Brasil está assim, e está aqui a solução. Torne esses resultados científicos comprovadamente
internacionalmente publicados e torne-os políticas públicas do Estado ou do município ou de quer que seja. Então, se eu fosse, por exemplo, um gestor... Professor, só te complementando, e que isso atenda os anseios da comunidade em que você está inserido e não os seus desejos ou anseios pessoais, entendeu? Assim, às vezes, eu acho que o que falta, assim, em termos de política pública, é ouvir o público, né? É ouvir. Que assim, a sociedade, o cidadão, o que o cidadão quer. Assim, a gente não é questionado, né? A gente vota nas pessoas que a gente acha que representam a gente, mas a gente, como cidadão e representado, a gente não é questionado de quais são nossos interesses, né? O que a gente espera, o que a gente acredita, o que a gente tem como anseio, o que a gente quer de uma saúde de eficiência, o que a gente quer de medidas efetivas de saúde pública, né? Assim, a gente às vezes parece que a gente não é o elo mais importante da cadeia. Pelo menos o básico constitucional, né, André? Que está lá, né? E muitas vezes isso não é repassado ao cidadão e tem muita gente sofrendo com isso, por falta do conhecimento e por falta de políticas acessíveis e aplicáveis na gestão pública. Eu, por exemplo, finalizando o raciocínio, eu adoraria se gestor fosse, por exemplo, receber um cientista, um pesquisador do meu estado, do meu município, no meu gabinete e falar assim, olha, amigo, eu preciso fazer gestão, eu preciso de políticas eficazes. O que é que você tem como pesquisador, por exemplo, já que você é fomentado pelo Estado, para nos ajudar, né? Receber, por exemplo, uma tese. Por exemplo, eu encaminhei a minha tese para a minha Secretaria de Estado do Acre e disse que, na minha hipótese, que a mortalidade por câncer de mama tinha aumentado na Amazônia. Levei a dissertação com o resultado publicado na Medicine e simplesmente foi engavetado. Nunca foi para frente. Não era interessante. O seu resultado não era interessante, né, professor? Não, então assim, né, e foi provada a hipótese, né, foi confirmada ao final do dia, ou seja, na conclusão. Nós encontramos o problema, né, e digo que foi engavetado porque nunca me procuraram há mais de 5 anos. Então, assim, como é que você quer discutir políticas públicas para o Estado, para a população, se você não consegue respeitar o que a ciência está mostrando? Não foi o Nacal do Acre que publicou, foi um pesquisador, uma formação... Tudo bem, Genival? Saudade de você. E teve uma publicação. Como que você não dá atenção, não porque seja eu como autor, mas como que você não dá atenção, por exemplo, para um resultado publicado numa revista internacional sobre medicina? Exato. Não, e que está comprovando que a incidência de uma doença que mata mulheres ou mutila está aumentando exponencialmente no estado em que você é gestor. Assim, então, mas assim, é esse que é o ponto. Mas assim, por isso que eu acho que com a gente, a partir do momento que a gente está fazendo ciência e que a gente tem alunos, que a gente tem outras pessoas, quando você estimula o raciocínio crítico no ser humano, você está, acima de tudo, você está criando cidadãos melhores. Quando você ensina a pessoa a pensar, às vezes você fala assim, pô, eu estou ensinando ele a fazer uma leitura crítica de um manuscrito. Não, você está ensinando ele a pensar. Você está ensinando ele a raciocinar, você está ensinando ele a ver os erros e acertos da informação que estão passando para eles. Às vezes o pessoal fala brincando, fala, gente, isso daí não é brincadeira. Você está no grupo da família, né? Que o pessoal fala do grupo da família do WhatsApp. Aí chega um monte de publicação que você já olha e fala, pô, isso daqui é mentira. Aí você vai ver, ele vem da terceira e quarta idade da família, né? Porque agora eu falo que na família a gente tem a quarta idade. Por quê? Porque a gente que tem menos acesso à tecnologia acaba ficando mais espantada com informações que você vê que é verídica logo que você recebe. Você fala, ó, não tem fonte. Assim, você olha, você já sabe, né? Mas assim, aí quando você pega essa pessoa e você fala assim, ó, não é assim, a internet vem de tudo. Veja aqui, ó, daquela... Pô, aí você está ensinando aquela pessoa a pensar, você está ensinando aquela pessoa a desenvolver um raciocínio crítico, né? Então, assim, a ciência, eu acho que acima de tudo, porque a gente, na área da saúde, quando a gente busca uma pergunta, a gente quer uma resposta e tal, mas eu acho que a parte do ensino do raciocínio científico, ele deveria ser mais difundido. Eu tenho uma grande crítica hoje, como pai dos 2 filhos, que é ao sistema de saúde e educação que a gente tem no Brasil hoje. Eu acho que a gente perde muito tempo discutindo coisas inúteis e a gente, às vezes, não ensina para os nossos filhos o básico. Então, assim, às vezes eu olho e falo, pô, eu sempre ensinei, quando
quando eu fui fazer, quando eu fiz faculdade, tinha que fazer cursinho lá, porque caía na prova para calcular a órbita da Terra. Então tinha um planeta X, a órbita da Lua. Então tinha um planeta X que tinha uma massa Y, que eu tinha que saber calcular a órbita desse planeta. Tudo bem, isso aqui não me ensinaram educação financeira, pô. Eu não sei o que é um CDI, o que é um CDB, o que é uma taxa de juros, mas eu tenho que saber como se calcula uma órbita. O cara não te ensina um pensamento assim crítico. Olha, você tem que pensar de maneira crítica. Um trabalho científico ele é organizado em tais e tais partes. Você tem que trazer esse raciocínio para tudo que você for raciocinar. Você vai raciocinar assim, qual é a pergunta? Qual é a hipótese? Qual é o método? Como que eu analiso os dados? Qual é a análise crítica desses dados? Tanto que assim, na Irlanda o pessoal fala assim, olha, aqui no Brasil só se fala de N. Pô, a gente nem fala mais de N, porque às vezes eu não consigo um N satisfatório, eu tenho que pegar e analisar os outros dados que não são N, para ver o que eu tenho de verdade até que eu consiga um N. Então, assim, pô, por que a gente não tem análise científica ou alguma matéria relacionada a isso no ensino básico das crianças, sabe? Será que a gente está dando a melhor formação? Será que a gente tá formando uma geração de cientistas? Porque eu gosto muito desse país, assim, pelo libertarismo, por outras questões, mas, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você apresenta um projeto de pesquisa, o cara não pergunta quanto custa, ele pensa se é viável. Se for viável e for ser lucrativo, ele aceita, mesmo que custe bilhões. Aqui a gente não, parece que assim, a gente não acha essa reciprocidade muitas vezes, né, professor? Não acho. Eu estava discutindo ontem, almoçando com o professor aqui no RU, no Bandejão, né? Da UFES. Ele estava dizendo que não são valorizados como deveriam aqueles que fazem ciência e mostram a realidade brasileira com indicadores. E, de fato, se você for levar, né, é incrível isso. Você, por exemplo, uma bolsa de R$ 1.200 para fazer mestrado, né? Então, assim, é muito pouco. Aí você fala, mas o salário mínimo, entendeu? É menos que o salário mínimo para você fazer esse nível de pesquisa que exige tanto, assim, e assim, não é por mal, não, assim, porque eu até escrevi Como Vencer na Vida Sendo Você, então, assim, eu acredito que todas as pessoas são um milagre e todas as pessoas são capazes. Eu tenho essa plena fé e convicção. Mas uma pessoa que chegou no nível de fazer uma dissertação de mestrado ou de doutorado, já é uma pessoa que já atingiu uma maturidade cultural maior. Pô. Você não pode... assim, fica praticamente inviável você pagar R$ 1.200 de bolsa para uma pessoa com essa intelectualidade, porque o mercado paga 8, 10, 12 vezes mais para ele, em vez de fazer ciência, ele trabalhar. Exatamente. Aí, é um desestímulo, entendeu? Assim, então, assim, essa questão da gente desenvolver a nossa ciência, da gente desenvolver nossos indicadores, da gente saber o que funciona. Pô, muitas vezes eu sei que prótese de disco funciona para o americano. Tá, funciona para o brasileiro, mas não é igual ao americano, é outro perfil de corpo, é outra etnia, outra religiosidade, outra cultura. Né? Às vezes a gente não tem. Então, eu acho que essa questão financeira ela também tinha que ser discutida. Assim, o que a gente quer, né, professor? Voltando àquela questão. Você ganha uma bolsa de R$ 1.200 e você trabalha em manuscritos, submete e você paga 1.500 francos suíços. Como é que você vai pagar? Exato. Não dá, né? Ainda bem que tem as linhas de fomento, embora precariamente ainda existam aí no país, como uma das mais potentes, que é a FAPESP de São Paulo. Mas, por exemplo, a FAPESP daqui do Espírito Santo está com uma janela aberta de 10 janelas para pagar artigos, manuscritos aceitos em revistas internacionais ou brasileiras, não importa, é até $1.500. E tem pesquisador que nem sabe disso, ou seja, a falta de informação, né? O professor Luiz Carlos Alves, a primeira coisa que ele nos ensina, captar recurso. Não faz pesquisa sem recurso, né? E talvez ele mude a história desse local porque nós o conhecemos, né? E está mudando, né? Então, assim, se você tem aí 8 pós-doutorandos que podem captar 4 fomentos por ano, 16 vezes 4, você já vai ter aí mais de 60, né? 60 artigos pagos pelo Estado, com recurso do Estado de fomento que vem do ICM do Estado para a Fundação para fomentar pesquisadores, né? Porque muitas pessoas não
por exemplo, né? Então, é por isso como você bem fala, não é só produzir ciência, mas é falar de ciência, falar de indicadores robustos da necessidade, falar de financeiro, falar das questões internacionais de publicação, as nacionais, fazer essas avaliações métricas dos periódicos para saber se você está no caminho certo ou não, ou como que você quer a sua formação. E eu vou até interromper o senhor, porque o nosso tempo está ficando curto, mas eu acho que Manda isso daí bala. é uma mensagem que precisa ficar. Porque, por exemplo, graças a Deus mesmo, que eu sou um homem de muita fé, mas assim, graças a Deus eu tive condições de pagar pelas minhas publicações. Ou, assim, o fator financeiro não era um impeditivo no meu caso especificamente. Então, por exemplo, eu não tinha essa informação que o professor acabou de dar, dessa possibilidade de conseguir recursos. Por isso que a mentoria é tão importante às vezes, né? Você ter alguém que já passou e já trilhou aquele caminho, já passou por aquelas dificuldades, o cara já viveu aquela realidade, o cara chega para você e fala assim, vem aqui, eu vou te dar o atalho, ó, vai aqui. Então, se você pegar isso, eu tenho assim, a humildade de aprender, né, professor? Porque assim, você por exemplo, e fala assim, ó, eu sei aqui que tem alguém que sabe mais que eu, vou sentar aqui e vou aprender com ele, né? Aprender, né? Porque, veja, em 2000, quase 25 anos, lógico, primeiro que eu não tenho condições hoje, por exemplo, de falar assim, eu vou sentar, fazer pesquisa e publicar com o meu recurso. Eu não tenho condições. Todos esses meus recursos esses meus manuscritos foram pagos com recursos de fomentos. Agora, você imagina a minha loucura de buscar fomento, buscar nas janelas que possibilitavam, por exemplo. Eu já chego numa semana, na mesma semana eu já submeti um trabalho aqui, vai ser, se Deus quiser, porque eu também tenho muita fé, será deferido, né, $1.500 para publicação. Então, assim, quando você tem os caminhos, fica mais fácil. E, assim, existe os seus momentos de angústia, existe, mas também é prazeroso você diz, bom, eu fui lá e fiz acontecer porque eu busquei conhecimento, eu sei onde é que faz. Uma das mensagens que eu mais recebo lá no Instagram, por exemplo, é as pessoas totalmente perdidas no contexto de fechamento de ciclo, né? E tampouco como que era possível captar recursos de uma fundação para pagar o seu produto intelectual se você está vinculado a uma história de ensino. Isso é possível. Então, assim, as pessoas não falta que nem você fala, essa divulgação, esse suporte, né, vamos dizer assim, e a questão de muitos não dão por quê, doutor André? Por conta do ego, porque acha uma janela e para ele é o suficiente. Não é assim que nós pensamos. Né? Não é assim que nós pensamos, não é assim que o professor Luiz Carlos Abreu, que foi quem me motivou sempre, assim nesse pensa, e assim, nem a Blanca, nem toda a nossa equipe, assim, a nossa ideia, como o senhor muito bem colocou, ó, o Gilberto está te mandando um beijo aqui, falou que o senhor é fera. Que foi quem muito colocou a gente, o pessoal do CIS aqui, meus amigos, o professor que sempre muito estimulou a gente, assim, não é a nossa maneira de pensar, né? Como o senhor bem colocou no começo da live que a gente falou, difundir o conhecimento, né? O nosso objetivo é que o maior número de pessoas possível tenha acesso a essa informação. E se a gente puder ajudar a conseguir e a difundir essa informação, a gente vai fazer tudo o que for possível para difundir essa informação, né, professor? E muitas também das pessoas me procuram lá no Instagram por conta de que não sabia que, por exemplo, que um advogado poderia se tornar mestre, doutor e pós-doutor em ciência da saúde. Nossa, encaminho direto, gente, professor. Então, assim, o que mais chega para mim, eu não consigo. Não, calma, a gente consegue. É só você escolher as linhas de pesquisa e preparar o projeto, né? Então, assim, eu costumo falar assim que eu sou um exemplo real. Eu sou administração e tenho formação em ciência da saúde e você me conhece o nosso time, como nós trabalhamos, né? É claro que eu sempre tive que estudar muito mais que o senhor com relação aos estudos na área da saúde, mas eu estou publicando, eu estou me formando, né? É possível, né? O Rodrigo fala assim, o Trivelato, nossa, Nacal, você está nas produções, porque nós estamos encontrando os caminhos ali, formando um time. Né? Lógico. Professor, o nosso tempo está encerrando aqui. Beleza. O meu pessoal, um beijo enorme. Eu vou tentar deixar a live gravada. Vou fazer o possível aqui para ver como é que faz para deixar a live gravada.
As meninas do meu marketing depois vão fazer um texto, aí vão colocar a questão da mentoria do senhor. Eu aconselho que todas as pessoas que quiserem, às vezes, não só publicar, mas tirar dúvida ou conhecer do pensamento científico, procure o professor vai responder para vocês fechar todos. o ciclo já é uma grande ajuda, né? Exato. Eu falo para todo o pessoal, falei, ó, quem quiser, deixa dúvida, deixa pergunta, ou para mim, o professor, manda no direct, que a gente demora, mas a gente responde tudo. Professor, um abraço, fica com Deus. Parabéns aí por todo o trabalho, obrigado por toda a ajuda. Obrigado. Vamos ver se agora 2024 é doutorado, né? Olha, prazer de falar contigo, prazer reduzir essa distância. O professor está aqui batendo na minha porta, um projeto do André na USP, e eu sei que o senhor ele está com brigando comigo, ele pelo amor de Deus, mas até 2024 a gente chega. Mas assim, olha, André, o que você precisar, meu amigo, se eu estou no Acre, em Vitória, em São Paulo, não importa. Sabe não, que a gente ama equipe, a gente ama equipe. Bom, tamo junto, aí que você precisar, só fala que a gente ajuda. E não só você, mas os teus pares também. Se quiser conversar, mandar lá, a gente responde tudo, tá tudo certo. Obrigado pela oportunidade. Imagina, professor, obrigado. Família. Parabéns, feliz aniversário, com Deus. Valeu, fica com Deus. Obrigado. Gente, pessoal, obrigado, boa noite, um beijão. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado.